Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes? Essa é uma tática também do inimigo de querer comparar diferentes ministérios para tentar enfraquecer o argumento aqui do Senhor Jesus. João Batista veio em um tipo de ministério. Ele tinha uma missão, que era aplanar o caminho do Senhor. Ou seja, preparar o caminho para a vinda do Cristo, do Messias. Mas aí, quando chegou o Cristo, o próprio, o Messias, é evidente que era outra coisa, era outra situação, eram outras razões agora para se fazer as coisas. E o Senhor vai responder a eles. Quando eles perguntam por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Ou seja, o que é isso, né? Por que essa diferença? E ele responde no versículo 34 de Lucas 5, ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Tem uma outra passagem que o Senhor Jesus fala que agora vocês estão alegres, mas vocês vão chorar. Eu vou tentar lembrar essa passagem, vamos ver se eu consigo. João capítulo 16, versículo 19. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Ele está falando com seus discípulos aqui, porque ele tinha dito um pouco antes, no versículo 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para meu Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Isso aqui, e continuando aqui, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza. Ele está se referindo ao fato de ele ter nos avisado que ele vai morrer. Mas outra vez os verei. Agora ele está falando da ressurreição. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Então, aqui o Senhor está falando já da sua partida deste mundo, que ele estava anunciando para os seus discípulos. E lá no nosso capítulo, ele faz uma referência a isso, quando ele diz que dias virão, versículo 34 de Lucas 5, ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ele é o esposo, o Senhor Jesus. E ali estavam eles. Então eles não tinham razão para fazer jejum, porque o jejum do qual estão os fariseus aqui estão se referindo é o jejum de tristeza, é o jejum de luto, é o jejum de desespero, né? Como a gente vê no Antigo Testamento, a pessoa rasgava as vestes, jogava poeira para cima, na cabeça, era o jejum da dor. E ele fala: podeis vós jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Ou seja, não tinha motivo nenhum para eles jejuarem. Para que fazer isso? Para que eles tinham que demonstrar tristeza quando eles estavam na presença do Cristo que havia chegado ao mundo? De maneira alguma. Claro que aqueles que não reconheciam a Jesus como sendo Cristo tinham razões para duvidar, mas não os discípulos, não os mais chegados dele. Aí ele fala: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E é disso que ele está falando lá em João. É disso que ele está falando no Evangelho de João. O esposo seria tirado. E aí, naqueles dias jejuarão, ou seja, naqueles dias ficarão tristes.